A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe, a paz de Cristo. Bom dia, meu querido, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja nos nossos corações, né? Mais um domingo de Escola Bíblica Dominical. Nós louvamos a Deus pela bênção de estarmos aqui juntos e quero pedir para você me ajudar, tá? Como? Compartilhando o link da nossa rádio, né? Com seus amigos, o link da TV, tá? E também compartilhando o nosso canal no YouTube. E se você ainda não é inscrito, tá? Se inscreva no nosso canal, deixe lá o seu like, ative o sininho para você ser notificado, né, de nossas novas publicações, tá certo? E se você está assistindo a gente pela TV ou pelo rádio, quiser conhecer o nosso canal no YouTube, basta você ir lá na barra de procura e digitar Bispo Antônio Dias Oficial. Você vai então encontrar o nosso canal e lá são mais de 180 publicações, tá? Para que você possa desfrutar das bênçãos de Deus. A nossa lição de hoje é do dia 11 de dezembro de 2022 e o tema é a visão do templo e o milênio. E nós vamos então orar ao Senhor pedindo a direção do nosso Papai do Céu para a nossa lição. Querido Deus e nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela bênção de estarmos nesta manhã, meu Deus, estudando a Tua Palavra. Pai queridos, amados que estão na rádio CBC Gospel, que estão na CBC TV, os amados que estão conectados conosco, Pai amado, no YouTube, que o Senhor também abençoe a cada um. E assim, meu Deus, dá-nos o discernimento para que assim possamos, Pai Santo, entender a Tua Palavra, entender, meu Deus, o que o Senhor tem falado aos nossos corações e tem para falar hoje aos nossos corações. Oramos ao Senhor e agradecemos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pois bem, meu amado, nós louvamos a Deus, né, por estarmos aqui. Quero agradecer a todos que oraram por mim, quando me submeti à cirurgia no rosto, né, e agora estamos aqui já para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e eu louvo a Deus pela bênção de estarmos juntos neste domingo para estudarmos a Palavra de Deus. A visão do templo e o milênio. Nosso textual está lá em Isaías capítulo 6, versículo 3, que diz-nos assim: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Queridos, a verdade prática da nossa lição é a seguinte: o ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. Amém? Então, querido, vamos proceder aqui com a leitura bíblica em classe, tá? E a nossa leitura bíblica está em Ezequiel, no capítulo 43, dos versículos 1 ao 9. Amém? Que diz assim: então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. E
a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como a da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Amém? Então, amados, a visão que o profeta Ezequiel teve do templo e também do milênio que está por vir, tá? Então, a lição de hoje é do dia 11 de dezembro de 2022, tá, meu querido? E precisamos estudar esta lição para que Deus esteja abençoando nossas vidas. Lembrando também que hoje é o dia da Bíblia, tá? Hoje é o segundo domingo de dezembro e nós homenageamos a palavra de Deus. Amém, meu amado? Então, vamos para a lição de hoje, tá? Então, amados, na lição 4 deste trimestre, nós vimos que a glória do Senhor se foi do templo. Vocês lembram desta lição? A lição de número 4. Então, nesta lição, nós veremos que após a restauração completa da nação de Israel, o novo templo, o templo do milênio, será estabelecido a partir de uma nova dispensação. A glória do Senhor entrará neste novo templo. Então, o profeta Ezequiel, ele revela que a glória do Senhor entrou no templo. Aqui no capítulo 43, no versículo 4, ele diz: e a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. Amados, nossa lição tem objetivos, e os objetivos primeiro, mostrar a revelação de Ezequiel após a restauração de Israel. Segundo, identificar o templo do milênio. E terceiro, relacionar o templo do milênio com a santidade e a glória de Deus. Amados, o retorno da glória de Deus ao templo é um dos momentos mais áureos do livro de Ezequiel. Sabe, no livro, a chegada da glória de Deus ao novo templo muda por completo a relação de Deus com o seu povo, tá? Então, queridos, que nós possamos atentar para a lição de hoje e buscar aprender mais de Deus para
as nossas vidas. Então, depois das visões e dos diversos discursos, tá? Trata o templo e contra o templo, né? E também contra a cidade de Jerusalém. O profeta Ezequiel, os oráculos divinos constituem ameaças e castigo por bênçãos futuras. Estudamos na lição passada a restauração espiritual de Israel, que o profeta anunciou para um futuro distante. E veremos a partir de agora o epílogo da revelação de Ezequiel. É longo e ocupa os capítulos 40 até o 48, mas o registro da volta da glória de Deus aparece depois da descrição do templo, tá? Sendo parte das promessas divinas de restauração. Então, a completa restauração de Israel vai acontecer com a construção do templo do milênio. Tá certo, amado? Então, queridos, a palavra-chave da lição de hoje é santidade. E, como dissemos, nossa lição está dividida em 3 tópicos que procuraremos discorrer sobre eles, né? E com todo cuidado para que nós possamos aprender com a palavra de Deus. Você que acompanha, você que é aluno da escola dominical, né? Você que costuma, né, frequentar a escola bíblica, é um aluno ativo, tá? Vai ser muito bom para todos nós esta reflexão de hoje, ok, amados? Então, sobre o que vem depois da restauração, tá? O primeiro ponto é justamente isso. Nós vamos estudar sobre o que vem depois da restauração. Amados, essa parte da revelação de Ezequiel, segundo o comentarista da lição, segue o mesmo padrão da sua experiência no início da sua vocação, que ocupa todo o capítulo 1, né? Então, a linguagem é a mesma da visão do capítulo 8, quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém e para o templo. Sobre o que vem depois da restauração, nós vamos ver aqui a porta oriental do templo. No versículo 1, querido, diz o seguinte: então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. Então, o profeta foi levado em espírito para a porta oriental do templo. Os capítulos 40 até o 42 de Ezequiel descrevem o complexo do templo com suas áreas, seus espaços, suas dimensões. Mas só no capítulo 43, do versículo 1 a 12, que a glória de Deus aparece. Na descrição do templo, amados, Ezequiel é levado à porta que olhava para o caminho do Oriente, tá? Aqui em Ezequiel capítulo 40, versículo 6 diz: então veio a porta que olhava para o caminho do Oriente e subiu pelos seus degraus, mediu o umbral da porta, uma cana de largo, e o outro umbral, uma cana de largo. Então, amados, o que nós vemos aqui na descrição do templo, Ezequiel, ele foi levado sim à porta que olhava para o caminho do Oriente, tá? Quando se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta volta a falar dessa mesma porta. A intenção do Espírito Santo, amados, é fazer o destinatário original
desses oráculos, lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao Oriente. E agora é do Oriente que a glória de Deus retorna. Tá? O seu retorno será pelo mesmo caminho. É o que nós vemos aqui com relação à porta oriental do templo. Tá? E vemos também 3 observações importantes, né? Tá? Sobre aquilo que vem depois da restauração. Observe que a glória de Deus, amados, vinha do caminho do Oriente quando o profeta Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém. Tá? Quando o profeta ele recebeu, tá, a incumbência, tá, de anunciar a destruição do templo e a queda de Jerusalém, ele viu naquela ocasião o afastamento da glória de Deus para o Oriente, como sinal de sua retirada do meio do povo. Tá? Então observe aqui que a glória de Deus ela vinha do caminho do Oriente, porque fora para o caminho do Oriente que a glória de Deus retirou-se na ocasião em que Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e também a queda da cidade de Jerusalém. Ele viu o afastamento da glória de Javé para o Oriente como sinal da sua retirada do meio do povo. O profeta ele já tinha visto isso na revelação inaugural, lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 24. Vamos relembrar aqui um pouquinho. Diz assim: e andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército, parando eles, abaixavam as suas asas. Amados, a terra resplandeceu por causa da glória de Deus. Isso faz lembrar também da visão do profeta Isaías, no capítulo 6, no versículo 3, que diz: clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então veja bem, a santidade de Deus enche toda a terra com a sua glória. Você já prestou atenção quão importante, né, é a presença de Deus sobre nós? A voz como de muitas águas, diz aqui, versículo 2 diz: e eis que a glória de Deus, do Deus de Israel, vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Então é uma expressão, amados, a voz de muitas águas é uma expressão metafórica para indicar o grande poder de Deus. Aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 15, João diz assim: e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Tá? Então, amados, esse ser da visão do profeta, amados, como semelhança de um homem, que ele fala, né, aqui, é o Messias pré-encarnado. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Está aonde, amado? Aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 14, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória,
como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, amados, o que nós vemos aqui é que esse ser que Ezequiel vê, da visão aqui do profeta Ezequiel, tá? Como semelhança de um homem, é o Messias pré-encarnado, tá? Quando veio ao mundo na plenitude dos tempos, como fala Paulo aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, queridos, são 3 observações aqui importantes que não poderíamos deixar de mencionar, né? Então, sobre o que vem depois da restauração, tá? Vamos ver aqui também a reminiscência, né? Amados, a comunicação profética e a estrutura do discurso continuam na mesma forma da atividade profética de antes, ou seja, o profeta ele é levado em espírito. Ezequiel compara essa visão com a de sua primeira experiência como profeta. Nós estudamos na lição 4 que a glória de Deus se retirou do templo de Jerusalém como sinal de retirada da sua presença do meio do seu povo. Então, depois de 14 anos de destruição da cidade santa, Ezequiel foi levado de volta em visão para Jerusalém. No ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês. Então, amados, estamos falando de 28 de abril de 573 ou 572 antes de Jesus Cristo. Então, essa revelação, ela é escatológica. Não é para o contexto histórico em que o profeta vivia, mas é futurística. É futurística. Tá certo, amados? Então, a glória do Senhor entra pelo caminho da porta cuja face está para o oriente. A porta que está de frente para o oriente. Certo, amados? Então, vimos aqui sobre o que vem depois da restauração, né? Então, queridos, e que tal vermos sobre o templo do milênio, né? Sobre o templo do milênio. Queridos, há um contraste entre o que o profeta viu quando foi levado em visão ao templo de Jerusalém e o que ele vê nessa última visão. Ezequiel não foi o único profeta a mencionar a referida casa. O profeta Isaías, aqui no capítulo 2, versículo 2 ao 5, ele se refere. Jeremias, no capítulo 3, versículo 18, ele diz: há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto e dos outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Olha, queridos, Ezequiel não foi o único profeta a mencionar a referida casa, mas é o único profeta a descrever o complexo do templo com abundância de detalhes. O templo do milênio, um templo diferente. Um templo diferente. Veja bem, que templo é esse? Não aparecem nele peças e utensílios próprios do tabernáculo e do templo de Salomão. Podemos enumerar algumas, como a Arca da Aliança, o altar de ouro do incenso, o
candelabro ou castiçal, a mesa dos pães da propiciação. Comparado com o que se conhece da casa de Deus em Jerusalém e do tabernáculo, pode-se dizer que é um templo atípico, ou seja, diferente. Visto que o tabernáculo, amados, e o templo, com toda a sua estrutura de funcionamento, rituais, peças e sacerdotes, apontavam para Cristo. E tudo isso já se cumpriu em Cristo. Por essa razão, não haverá necessidade desses rituais no milênio. Então, o templo do milênio é um templo diferente do templo de Salomão. É um templo diferente. O templo do milênio, amados, é uma dispensação diferente. O último bloco do livro de Ezequiel, capítulo 40 ao 48, foca o Novo Testamento. Aliás, foca o novo templo, foca o novo templo, foca a nova forma de adoração a Deus. Que no capítulo 43, versículo 13 diz: estas são as medidas do altar por côvado. O côvado é um côvado e 4 dedos. A parte inferior será de um côvado de altura de um côvado de largura e a sua borda em todo o seu contorno de 1 palmo. E esta é a base do altar. E ele vai até o versículo 46, tá? Vai seguindo, né? Então, amados, o que nós vemos aqui é que o profeta Ezequiel, do 40 ao 48, ele foca o novo templo, tá? E a nova forma de adoração a Deus, tá? E a partilha da Terra Santa entre as tribos de Israel. Então, tudo isso aponta para o milênio, para o reinado de Cristo de 1000 anos, referido também aqui em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 1 ao 5, que diz: vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi o trono, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pelas palavras de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam os sinais na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha, anunciado pelos profetas o reinado de Cristo de 1000 anos e profetizado escatologicamente aqui em Apocalipse também, tá, amados? Então, há muitas interpretações sobre o templo de Ezequiel, tá? É extremamente difícil separar aquilo que é literal daquilo que é simbólico, mas nós sabemos que esse é o templo do milênio. Mas como Jesus já foi sacrificado por nós, seria necessário sacrifícios de animais? O incenso representa, amados, as nossas orações. O castiçal tipificava Cristo como a luz do mundo. E ele fala aqui
No Evangelho de João 8:12 diz: "E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentado os ensinava." Tá, amados? Então, essa profecia era messiânica, será marcada realmente pela era messiânica, né? E será marcada pela presença real e literal do Senhor Jesus. O Senhor reinará os 1000 anos com os seus. Um ritual diferente. Sem a Arca da Aliança, por exemplo, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a Arca do concerto do Senhor. Nunca mais se dirá a Arca do concerto do Senhor. Nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Ela não aparece no templo de Ezequiel. A arca não aparece no templo da visão de Ezequiel e nem mesmo no templo de Zorobabel. Ela aparece pela última vez na Bíblia no reinado de Josias. Você pode ver lá em 2 Crônicas, no capítulo 35, no versículo 3, que diz: "E Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério na casa do Senhor." Então, amados, depois disso, a arca desapareceu completamente da história. Então, a Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus e foi confeccionada pelos israelitas por ordem de Deus durante a peregrinação ali no deserto. O Senhor então orientou que a arca fosse construída para que simbolizasse ali a presença de Deus constante no meio do seu povo. Mas como explicar os sacrifícios no milênio? Como podemos explicar os sacrifícios? Olha, o ponto mais crucial da visão de Ezequiel é a descrição dos sacrifícios. No capítulo 43, do versículo 18 ao 27, ele faz uma narração. "E me disse, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, estes são os estatutos do altar no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocaustos e para espalharem sobre ele sangue. E aos sacerdotes levitas, que são da semente de Jadoque, que se chegam a mim, diz o Senhor Jeová, para me servirem, darás um bezerro para a expiação do pecado. E tomarás do seu sangue e o porás sobre os seus 4 ângulos e nas 4 esquinas da listra e no contorno ao redor. Assim farás a purificação e a expiação. Então tomarás o bezerro da expiação do pecado, o qual será queimado no lugar da casa para isso ordenado fora do santuário. E ele continua dizendo aqui: e no segundo dia estabelecerás um bode sem mancha para expiação do pecado, e purificarão o altar como purificaram com o bezerro. E acabando tu de o purificar, oferecerás um bezerro sem mancha e um carneiro do rebanho sem mancha. E ele continua aqui dando as orientações sobre o sacrifício. Tá, amados? Então, o ponto crucial da visão de Ezequiel é a descrição do sacrifício. O sacrifício no sistema levítico, visto que o Senhor Jesus já cumpriu toda a lei, tornando sem efeito e eficácia, tá? A eficácia, do modelo mosaico. Então, amados, o apóstolo Paulo, ele usa uma metáfora, né? De linguagem, tá? Do sistema de sacrifício do Antigo Testamento,
também para o serviço cristão. Tá? Então, mas existem diversas explicações para os sacrifícios no milênio em Ezequiel. Uma delas é e também a principal, considera o sacrifício como literal, como memória do sacrifício de Cristo, assim como a ceia do Senhor será celebrada no reino de meu Pai, né? Ou no reino de Deus, tá bom? Então, queridos, é muito importante nós vermos isso aqui, tá? Como explicar os sacrifícios no milênio. No novo templo não haverá a arca da aliança. Seus sacrifícios serão um memorial, pois uma nova dispensação. Queridos, as medidas precisas do templo, por exemplo, tá? Com o projeto de seus pátios, colunas, galerias, cômodos, câmeras, portas, ornamentos e vasos, além das instruções pormenorizadas quanto ao serviço sacerdotal, demonstram que o texto trata de um templo real. O trecho de Ezequiel 43, 10 e 11, exemplo, foi escrito para aqueles judeus que viverão ao tempo da restauração final, ao tempo do cumprimento da profecia, para que eles construam o templo conforme as instruções ali contidas. O mesmo tipo de informação sobre as dimensões arquitetônicas do templo também é dada a respeito do altar. Tais dimensões devem ser observadas no dia em que o farão. A coerência e a lógica literária exigem que, se o altar do templo, exige-se o altar do templo, deve ser construído. O mesmo vale para o próprio templo, tá, amados? Então, é importante nós entendermos esta situação. E a santidade e a glória, de Deus. A santidade e a glória de Deus. Olha, amados, a glória de Deus fora retirada, o Senhor retirou a sua glória do templo, e agora a glória de Deus está de volta ao templo. Aqui no versículo 5, diz assim: levou-me o Espírito, levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Olha, o Espírito Santo levou Ezequiel para o átrio interior do templo, como havia feito anteriormente, lá no capítulo 8 de Ezequiel, versículos 1 ao 3. Nós vimos isso na lição de número 4. Mas nessa ocasião, amados, a situação do templo e dos adoradores era de completa apostasia, com práticas abomináveis, que desagradava a Deus. Dessa vez, o profeta viu a glória do Senhor encher o templo, como aconteceu com Moisés na dedicação do tabernáculo a Deus, ali no deserto. A glória do Senhor encheu o tabernáculo, como aconteceu com o rei Salomão na inauguração do templo, consagrando a Deus, que foi consagrado ali ao Senhor, nosso Deus. Então, amados, o retorno da glória de Deus significa a volta da presença de Deus no meio do seu povo. A santidade e a glória de Deus. A identidade do guia celestial. Os versículos 6 e 7 diz assim: ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim e me disse: filho do homem, este é o lugar do meu trono,
e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Olha, na sua visão, Ezequiel viu no interior do templo um personagem. Diz o profeta: um homem se pôs junto a mim. Pelas características, tudo indica que se tratava do anjo do Senhor, que é o próprio Javé, pois ele fala em primeira pessoa aqui. Este é o lugar do meu trono, é isso que ele diz, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome, como na revelação a Moisés lá no Sinai, na manifestação do anjo do Senhor. Então, amados, a santidade e a glória, a santidade para sempre. Os versículos 8 e 9 diz: pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Assim como a idolatria foi erradicada definitivamente do meio do povo de Israel durante o exílio da Babilônia, do mesmo modo todas as abominações e prostituição desaparecerão do meio do povo. Será o lugar do trono de Deus, será o lugar da planta dos seus pés. Então, a santidade de Deus, amados, é um dos seus atributos mais solenizados nas Escrituras Sagradas. E no milênio, nunca mais entrará coisa impura na cidade santa. Isso porque esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Ezequiel 43, 12 diz: esta é a lei da casa sobre o cume do monte. Todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Olha, amados, Ezequiel ele descreve, a partida da glória de Deus, tá? Nos capítulos 8 a 11, Ezequiel fala sobre a partida, a retirada da glória de Deus do templo, da glória de Deus. Essa expressão visível de sua presença no templo, construído por Salomão, que é retirada ali. A saída naquela época simbolizava que Deus abandonara temporariamente sua proteção à cidade e ao povo judeu. Agora, entretanto, Ezequiel observa a volta da mesma glória a Jerusalém e sua acomodação no templo reconstruído. Finalmente, Deus restaura inteiramente seu relacionamento com o povo judeu e as suas promessas da aliança dada a Abraão são cumpridas em sua integridade, amados. Olha, queridos, o chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. É assim que o livro começa, cuja visão ocupa todo o capítulo 1. Outra vez ele foi levado em visão para Jerusalém,
quando testemunhou as abominações no interior do templo, razão pela qual a casa de Deus foi destruída. O retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel e do novo templo que Deus mostrou a Ezequiel em visão. Então, amados, está acontecendo. Israel foi restaurado socialmente, está sendo restaurado também espiritualmente. E assim que o novo templo for construído, amados, as coisas começam a se encaixar e brevemente essas visões de Ezequiel se cumprirão. Amado, você conseguiu entender a lição? Ela é um pouco complexa, um pouco difícil de se comentar, não é? Mas espero que você tenha conseguido entender um pouco daquilo que nós procuramos colocar para você. Agora, vamos revisar um pouquinho aqui. Olha, o primeiro ponto da revisão do nosso conteúdo é qual a intenção do Espírito Santo em relação ao retorno da glória de Deus. Tá? Então, qual o objetivo? É fazer o destinatário original desses oráculos lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção do Oriente. E o seu retorno será pelo mesmo caminho. Então, amados, essa é a relação, tá? Quais peças e utensílios ausentes no templo de Ezequiel que nós podemos enumerar, né? Então, não aparecem nesse templo peças e utensílios próprios do tabernáculo e do templo de Salomão. Podemos enumerar alguns como a Arca da Aliança, o altar de ouro do incenso, o candelabro, a mesa dos pães da propiciação, por exemplo, não aparece nesse templo visto por Ezequiel. E o que foi que Jeremias profetizou sobre a Arca da Aliança? Ela não será visitada, nem ela virá ao coração e ninguém se lembrará dela. É isso que o profeta Jeremias, no capítulo 3,16, ele fala. O que significa o retorno da glória de Deus? Queridos, o retorno da glória de Deus significa a volta da presença de Deus no meio do seu povo. E qual é a lei do novo templo? Ezequiel fala lá no capítulo 12, no capítulo 43, versículo 12, ele fala: esta é a lei da casa, sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Amém? Então, amados, é importante nós atentarmos para a lição de hoje, que nós possamos entender, né, o que o Senhor tem falado conosco. Como é que está a sua vida? Os sinais estão acontecendo. Nós estamos vendo os últimos acontecimentos. E o que nós estamos percebendo sobre, amados, o arrebatamento, sobre o milênio? O que você tem aprendido sobre isso? A visão do templo e o milênio. O profeta Ezequiel fala sobre isso de uma maneira muito clara. Então é muito importante que nós também venhamos a tentar prestar atenção para os ensinamentos que temos tido na palavra de Deus. A lição, amado, da Escola Bíblica Dominical desse quarto trimestre tem falado conosco de uma maneira muito profunda, porque está falando sobre a justiça divina, sobre a preparação do povo de Deus para os últimos dias. Você tem se preparado para os últimos dias? É importante lembrarmos isso, porque, amados, breve, muito breve, todas essas situações estarão acontecendo. Muitas já aconteceram, outras
estão acontecendo e outras irão acontecer. Então, o que nós vimos, o que vem depois da restauração, né, é a presença de Deus. Quando o povo restaurado, quando o templo for restaurado, então, amados, a presença de Deus será devolvida ao templo. Quero fazer uma aplicação aqui para as nossas vidas. Sabe, quantos de nós já andamos tão bem na presença de Deus? Não é verdade? Muitos louvavam, adoravam, clamavam, bendiziam o nome do Senhor, pregavam a palavra, testemunhavam, evangelizavam, né? Eram verdadeiros missionários, pregadores da palavra, mas de repente foram esfriando, foram dando lugar ao mundo, aos prazeres do mundo, sabe? E esse templo, que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, sabe, meu querido, foi ficando vazio. Muitos começaram a trazer o mundo para dentro de si mesmos. Isso entristeceu o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito acabou se retirando. E quando o Espírito Santo se retira das nossas vidas, a glória de Deus sai junto com ele. A glória de Deus sai junto com ele. E aí, amados, sem a proteção divina, sem a proteção de Deus nas nossas vidas, nós estamos sujeitos a viver situações terríveis. Estamos sujeitos a viver uma história de fracasso, de derrotas, como aconteceu com o povo de Israel. Quando a glória do Senhor saiu do templo, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído. Então imagina você, amado, a glória do Senhor saindo de você. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. O que pode acontecer com você, que pode acontecer com a sua vida, que pode acontecer, meu querido, com a sua Jerusalém, com a sua família. Por isso é importante você e eu refletirmos, nos arrependermos, conversarmos com Deus sobre as nossas negligências e pedirmos a Ele clemência, para que a glória do Senhor não seja retirada de nós, tá? E assim, amados, e você que já realmente se sente vazio de Deus, você que porventura esteja dizendo agora, eu já não sinto mais a glória de Deus, eu já não tenho mais vontade de orar, de louvar, de cantar. Você que está dizendo assim, acho que a glória de Deus se retirou da minha vida. Você precisa então passar por uma restauração. A glória de Deus voltou para o templo quando o templo foi restaurado. E se você está sentindo, amados, a ausência de Deus na sua vida, Jesus Cristo pode restaurar a sua vida. Você pode ser restaurado. E uma vez restaurado, a glória de Deus voltará para esta casa, esse templo restaurado. E vai encher toda a sua vida com a sua presença. A glória de Deus vai encher você. Você vai sentir essa presença gloriosa na sua vida. Então, por isso eu digo para você, nesta lição de hoje da Escola Bíblica Dominical, aplica essa lição na tua vida. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Então olha para dentro de você mesmo e vê como é que está esta casa.
se ela está preenchida pela glória de Deus, ou se a glória de Deus já saiu dela. Se já saiu, quem sabe você está passando por um momento até mesmo de declínio, de destruição. Ainda dá tempo você se arrepender, voltar a Cristo, pedir a restauração. E uma vez esse templo restaurado, a glória de Deus virá novamente habitar na sua vida. Que o Senhor abençoe você grandiosamente. Amém? Vamos orar ao Senhor? E você que precisa dessa restauração, ora agora. Meu Deus e meu Pai, nós aqui estamos, Pai Santo, numa lição que não foi muito fácil de explicar, mas espero que as pessoas tenham entendido alguma coisa, Senhor. E se porventura aplicamos nas nossas vidas, ó Pai, a lição de hoje, que o Senhor venha restaurar-nos e que a Tua glória venha voltar para nós e que a Tua presença nos encha da Tua glória e nós sejamos, ó Deus, abençoados, renovados espiritualmente e assim, meu Deus, que o Senhor esteja habitando em nós com toda a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido, a lição de hoje foi a lição de número 11, a visão do templo e o milênio. Você acredita no milênio? Amém? Louvado seja o Senhor. A nossa próxima lição é a lição de número 12, tá? Ela está aqui, ó, ok? Mostrando aqui para você a lição de número 12, tá? E esta lição fala sobre imersos no Espírito nos últimos dias. Como é essa imersão no Espírito nos últimos dias? Sabe, o textual fala: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas, de água viva correrão do seu ventre ou do seu interior, tá? Então, amado, essa lição ela é muito importante. Ela vem falar sobre assuntos importantíssimos, né? Sobre o aspecto escatológico, né? A implicação pneumatológica também, né? E sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto, né? Tá? Você está sabendo o que está acontecendo lá no Mar Morto? Tá? Está atento para isso? Pois bem, então, queridos, chegamos aqui ao final de mais uma lição e eu quero agradecer a você e pedir que você que está na rádio, compartilhe o link da rádio, na TV, compartilhe o link da TV. Você que está assistindo a gente pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, nos ajude. Nós precisamos de mais inscritos, precisamos de mais visualizações, precisamos do seu joinha, precisamos que você se inscreva no canal, que você ative o sininho, precisamos do seu comentário. Eu preciso da sua ajuda para levar o Evangelho mais longe. E você, amados, pode ser um grande parceiro nosso, somente se inscrevendo no canal e compartilhando com seus amigos. Olha, espero que você tenha encontrado algo na lição de hoje que possa provocar mudança na sua vida, que possa te abençoar, tá? Eu desejo de todo o coração que você seja abençoado grandiosamente pelo Papai do Céu, tá certo? E então, meu amado, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, tá? Te dê um dia muito abençoado. Espero que você vá conosco aí à Escola Bíblica Presencial daqui a pouco às 7h30 da manhã, de todos os domingos. Você possa também ir ao nosso culto da família, todos os domingos às 19h, em todas as comunidades batistas cristãs. Espero contar com você, que você nos faça uma visita para conhecer o trabalho que fazemos e desejo de todo o coração um bom domingo para todos vocês.
Não sei se você está assistindo a gente no domingo, ou numa segunda, ou numa terça, mas o dia que você estiver nos assistindo, que esse dia também seja de muita bênção na sua vida. Fica na paz de Cristo, que Ele te abençoe, Ele te guarde, te proteja, tá? E no próximo domingo, às 6 da manhã, nós estamos aqui na Rádio CVC Gospel, na CVC TV, com mais uma escola bíblica dominical, tá bom? Quero encontrar você aqui, quero ter você como nosso parceiro. Fica na paz de Cristo. Deus te abençoe.